Olá do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Hoje, uma amostra resumo do livro Ponto de Inflexão, autor Flávio Augusto da Silva. Se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar a sua vida, então não ouça este audiobook e não compre este livro. Um dos grandes dilemas da existência humana está num questionamento que há séculos tira o sono de milhões de pessoas em todo o mundo. De fato, temos livre-arbítrio ou somos atores de um roteiro pré-definido que está escrito nas estrelas? Passamos por este mundo com a missão de escrevermos nossa história ou somos meros coadjuvantes de um jogo de cartas marcadas? Afinal, temos ou não temos o poder da escolha? Toda essa discussão passa por vertentes religiosas, filosóficas e até mesmo políticas. Não vou me aprofundar em todas as correntes que defendem ou atacam veemente o conceito do livre-arbítrio. Vou me ater somente ao fato de que, em muitos momentos de minha vida, estive diante de encruzilhadas que me exigiram escolher para que lado deveria seguir. Se escolhesse um lado, o roteiro da minha vida seria completamente diferente do que se tivesse escolhido o lado oposto. Logo, não vou levar em conta qualquer questionamento religioso ou filosófico sobre livre-arbítrio e vou tão somente me apegar à experiência empírica dos meus 46 anos, que me levaram a concluir que cheguei até aqui por resultado de algumas escolhas que fiz e que foram verdadeiros pontos de inflexão. Tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia, decisões em todo o mundo. De fato, temos livre-arbítrio, ou somos autor de um roteiro pré-definido que está escrito nas estrelas? Passamos por este mundo com a missão de escrevermos nossa história, ou somos meros coadjuvantes de um jogo de cartas marcadas? Afinal, temos ou não temos o poder de escolha? Tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia, decisões das triviais até aquelas que mudam o destino. Ao tocar o despertador, decidimos se levantamos ou se desfrutamos de mais 10 preciosos minutos de sono na cama quentinha. Ao levantarmos, decidimos se comeremos um omelete ou um pão com manteiga, se tomaremos café ou um suco de laranja, ou simplesmente se tomaremos ou não o café da manhã, já que aqueles 10 minutos a mais na cama podem ter nos custado sair sem comer. São dezenas, centenas ou até milhares de decisões que tomamos todo santo dia. Muitas delas são decisões operacionais e partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase que involuntária, já que, de alguma forma, ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grande impacto em nossas vidas. No entanto, há momentos em nossa caminhada, e não são muitos,
em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo de nossa história de maneira definitiva. Podem representar subirmos de patamar, escalarmos o degrau de cima, avançarmos algumas casas no jogo da vida, matarmos a nave-mãe e passarmos de fase, ou simplesmente tornarmos uma decisão que nos custará mergulharmos na estagnação, na melancolia e numa vida cheia de arrependimentos. No gráfico ao lado, fica fácil observar o que é um ponto de inflexão. Vou dispensar o aprofundamento nas equações que geram um ponto de inflexão, limitando-me apenas a me apropriar deste conceito para escrever momentos de nossas vidas em que nossas decisões vão determinar para que direção seguiremos e que bônus ou ônus assumiremos. Em outras palavras, tomamos milhares de decisões diariamente. Porém, algumas delas não são decisões corriqueiras. São decisões fundamentais, decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossas vidas. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. É um conceito de matemática, mas que nos serve para ilustrar perfeitamente os momentos em que nossa vida pode tornar direções opostas, a depender de nossas escolhas. Uma pergunta importante: por que é fundamental identificarmos que estamos diante de um ponto de inflexão? Voltando ao gráfico, fica fácil perceber a inversão da concavidade da curva. O ponto da inflexão está localizado exatamente onde essas concavidades mudam de direção. Já na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos justamente nos momentos decisivos, tirando nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nesta hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Em vez de assumirmos as rédeas de nossas vidas, optaremos por deixar a vida nos levar. Por isso, diante das milhares de decisões que tomamos, é fundamental, quando estivermos diante de um ponto de inflexão, conseguirmos identificá-lo a fim de darmos a devida importância para esse momento e para tomarmos as melhores decisões, com coragem e assertividade. Quando não sabemos identificar o ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficarmos para trás. Como perceber que estamos diante de um ponto de inflexão? Identificar um ponto de inflexão em nossa vida depois que ele ocorreu é muito fácil. O que seria de grande valia é saber identificá-lo no exato momento em que estivermos passando por ele. Isso teria um valor imensurável. Vou começar citando um momento de muitos conflitos pelo qual a maioria de nós já passou. O final do ensino médio, quando precisamos decidir em qual curso e em qual faculdade entraremos. Adolescentes entram em depressão, têm crises de ansiedade, dúvidas e incertezas no momento em que têm de tomar uma decisão.
Nessa hora, além das dúvidas naturais, sofrem pressão da família, amigos e sociedade. Um pai médico corre o risco de pressionar seu filho a ser médico para herdar o seu consultório, quando o filho deseja ser arquiteto. Todos os dias, conflitos como esse acontecem exatamente neste ponto de inflexão da vida de um adolescente. Do ponto de vista do jovem, a cada mês que passa, ao final do ensino médio, o momento crucial da tomada de decisão se aproxima de forma assustadora, já que a maioria não faz ideia de qual profissão passará a exercer pelo resto da vida. Como se não bastasse, ainda vem a pergunta: o que fazer diante deste ponto de inflexão? Muitos são levados pelos fluxos natural e não percebem que estão diante de uma encruzilhada da vida, daquelas que vão decidir o seu futuro, e simplesmente escolhem por conveniência, não por convicção. Não percebem o impacto que essa decisão causará em suas vidas, e muito menos o universo de possibilidade que cada momento de decisão traz para elas. O pior é que, quando acordam deste sono profundo, descobrem que perderam muitos anos de suas vidas indo na direção contrária daquela que iria trazer mais sentido para elas. Digo sentido como significado e direção. Voltando ao exemplo da faculdade, que parte dos jovens decide seguir em frente, vejamos as alternativas. 1. Escolher pela vontade dos pais. 2. Escolher pelo que dizem as revistas. 3. Escolher pelo que se paga mais. 4. Escolher qualquer coisa só para não deixar de escolher. 5. Não escolher nada e esperar ter convicção do que escolher. 6. Escolher empreender e estudar depois. 7. Escolher o curso mais concorrido, porque presume-se que é o melhor. 8. Escolher o que é mais barato. 9. Ficar paralisado e não escolher nada. Eu escolhi não fazer faculdade, porque estava vendendo cursos de inglês e vi futuro naquilo, apesar de meus amigos e parentes não concordarem. Tudo poderia ter dado errado, mas o fato é que a escolha que fiz me levou a caminhos e portas que mais tarde se abriram, contribuindo para o meu crescimento e minha carreira como empreendedor. Por outro lado, meu filho mais velho, que pretende empreender, vai entrar na faculdade no próximo ano para estudar finanças. Como ele ainda não está certo sobre qual área quer desenvolver o seu negócio, ele entende que terá mais respostas enquanto estuda algo que gosta e que será útil em seus investimentos na bolsa de valores hoje e no futuro. O que quero dizer com isso é que não podemos nos permitir entrar no piloto automático da vida quando corremos o risco de tomar decisões sob pressão simplesmente porque todo mundo faz o mesmo. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficarmos para trás. Muitas vezes significa escolhermos outro caminho e chegarmos aonde o caminho convencional não nos levaria. Por isso, é fundamental entendermos que na vida não existe apenas um caminho para nos realizarmos. Existem inúmeras possibilidades que poderão nos levar
muito além do que imaginamos. Não existem fórmulas de sucesso, mas existem alguns princípios a seguir. 1. Nossos resultados são consequência de nossas escolhas. Vivemos com essa certeza, deve nos trazer um sentimento de responsabilidade, como que um atleta sente ao levantar um troféu. Mesmo em momentos em que nossa vida não está como desejamos, ter essa certeza nos mantém conscientes de que virarmos o jogo está em nossas mãos. 2. Nossas escolhas são livres. Não somos obrigados a nada. Não temos que seguir a boiada. Não precisamos fazer apenas o que as pessoas esperam. Não precisamos seguir padrões. Não temos apenas as opções que nos foram apresentadas. Temos que sair do piloto automático e assumir o controle. Não somos autômatos do sistema. 3. Deu certo? Parabéns para você. Deu errado? Sua responsabilidade. Não há garantias. Vitórias e fracassos andam juntos e misturados. Comemore o sucesso, mas saiba que ele pode não ser definitivo. Aprenda com os fracassos, mas saiba que eles também não são definitivos. Para não ficarmos apenas na teoria, a seguir vou descrever com detalhes uma seleção de 10 pontos de inflexão mais importantes que mapeei em minha jornada empreendedora. Cada etapa, cada degrau e cada fase serão dissecados a fim de ajudá-lo a identificar as circunstâncias similares que acontecem ou que ainda acontecerão em sua vida. De fato, identificarmos esses momentos, olhando em perspectiva para o passado, é muito mais simples do que percebermos quando eles aparecem ao vivo ou em cores, bem à nossa frente, durante o reality show da existência. Decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossa vida. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. Esta parte é para você ler e para você ouvir e para você comprar o livro. Todo ponto de inflexão exigirá uma decisão corajosa, pois frequentemente acontecerá em meio a dúvidas, conflitos e a uma grande expectativa de melhora de vida que poderá ou não acontecer. Essa incerteza é o tempero desses momentos decisivos de nossa existência. Por isso, sempre me lembro de uma pequena história que me marcou no início de minha caminhada. No Réveillon de 1998, aos 25 anos e em plena expansão de minha empresa, passei uns dias na cidade de Cabo Frio. Depois de descansar, logo após a passagem de ano, muito animado, eu e um grupo de 5 amigos, dentre eles um gerente comercial da minha empresa, decidimos ir à praia do Forte, onde havia uma plataforma de 70 metros de altura para saltarmos de bungee jump. A ideia de começarmos um novo ano saltando tinha um significado especial. Iniciar 1998 com decisões ousadas e fora do padrão. A animação era muito grande. Um dos amigos do grupo se lançou a ser o primeiro a saltar. Ele era o mais empolgado com a ideia e mal podia esperar para pular da plataforma. Ele colocou cuidadosamente o equipamento de segurança, subiu na plataforma e, juntamente com o instrutor, começou a subir.
subir e subir. Ao chegarem ao topo, lá ficaram por quase 10 minutos. Quando, sem meu amigo ter saltado, a plataforma começou a descer. Todos ríamos muito e esperávamos ansiosamente a sua descida, porque, pelo que tudo indicava, ele tinha amarelado. Não deu outra. Ele disse que não teve coragem de saltar de lá de cima. Todos rimos dele, que vergonha. O próximo era eu. Sem titubear, coloquei o equipamento e disse a todos: aprendam como não amarelar diante dos desafios. O mesmo sorriso que recebi o amigo que tinha amarelado, levei comigo no rosto, estampado em minha autoconfiança, enquanto a plataforma subia. Antes da metade da subida, percebi duas coisas. Primeiro, o vento era muito forte e a plataforma balançava muito. E segundo, naquele ponto não ouvia mais o som das risadas dos amigos, mas apenas o barulho do mar e do vento que batia forte em meu rosto. Nesta hora, conferi pela terceira vez o equipamento de segurança. A plataforma continuava a subir lentamente. No entanto, de forma súbita, o medo começou a dar as caras. Naquele momento, ainda que de forma disfarçada, o medo me fazia racionalizar um pouco mais a situação, trazendo-me perguntas do tipo: o que estou fazendo aqui? Para que isso? O que quero provar com isso? Eu não preciso provar nada para ninguém. E se acontecesse algum acidente? Ao chegar ao topo, na parte mais alta do pêndulo formado pela plataforma, nós estávamos balançando muito por conta do vento. Digo nós, porque atrás de mim havia um instrutor. Ele me dava todas as dicas e me ajudaria no que fosse necessário. A única coisa que ele não faria era me forçar a pular ou me empurrar da plataforma. No bungee jump, diferentemente de uma montanha-russa que nos coloca em uma posição completamente passiva, ou seja, uma vez que você está no carrinho, não tem mais como desistir. A decisão e a ação de pular é exclusivamente sua. No topo da plataforma, com a metade de 2 pés para fora e a outra metade para dentro, para seguir o meu plano adiante, seria necessário eu tomar uma atitude completamente anti-instrutiva. Pular por livre e espontânea vontade de uma plataforma de 70 metros de altura em direção ao chão. Não conseguia mais. Um pensamento me ajudou a criar coragem e saltar. Eu tinha um gerente comercial lá embaixo, na certeza de que eu saltaria. Sendo eu o seu líder e referência de mentalidade para a sua carreira, eu pensei que não poderia decepcioná-lo. Não gostaria de pregar coragem com minhas palavras e covardia com minhas atitudes. Foi muito difícil, mas eu pulei. Foi uma sensação incrível, uma mistura de medo com adrenalina e, por fim, um sentimento de alívio por ter tomado a decisão de saltar. Foi incrível, mas não saltei novamente nos últimos 20 anos. Essa experiência me marcou e sempre me vem à mente quando penso nas decisões desafiadoras com as quais nos deparamos em nosso dia a dia. Como disse, algumas delas têm o poder de mudar a direção do roteiro de nossa vida. Eu selecionei 10 dessas decisões mais importantes
e foram verdadeiros pontos de inflexão em minha vida, mostrando meus conflitos e minhas dúvidas diante de cada um deles, e como consegui ter a coragem necessária para saltar do bungee jump em cada caso. O meu objetivo, ao compartilhar de perto, de peito aberto, todas essas experiências, é mais do que tudo para ajudá-lo a traçar paralelos com os seus próprios pontos de inflexão, para que você possa perceber todas as vezes que estiver passando por eles e aprender com os meus erros e acertos que irei compartilhar, a fim de que você possa tomar as suas melhores decisões. Desejo que este audiolivro e livro o ajude a estar mais preparado para quando chegar a sua vez de saltar. Então, uma boa audição e boa leitura. Não gostaria de pregar coragem com minhas palavras e covardia com minhas atitudes. Foi muito difícil, mas eu pulei. 1. O clique da autoconfiança. Meu pai era filho de carpinteiro e de uma dona de casa, criado na roça, como ele gosta de falar. Em sua pré-adolescência, depois que sua mãe se casou novamente, seu padrasto o conduziu a um colégio interno público, onde sofreu todo tipo de bullying e violência. Ao completar 18 anos de idade, chegaria a hora de sair da escola, quando serviu o exército como recruta. Lá ele ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Minha mãe também teve uma infância difícil. Um dia seu pai não voltou para casa, deixando a família para trás. Minha avó e seus 3 filhos agora precisavam se virar. O jeito era lavar roupas e fazer pequenos serviços de costura. Minha mãe estudou pedagogia e se tornou professora de escola pública no Rio de Janeiro. Aos 17 anos de idade, ela se casou com meu pai. Um ano depois, em 1972, eu nasci. Até os 13 anos, precisamente em março de 1985, época em que o rock nacional bombava e eu tocava guitarra, ainda não tinha parado para pensar na vida. O meu futuro sequer havia despertado para qualquer tipo de preocupação ou ansiedade sobre o qual tipo de vida eu teria ou gostaria de ter. Localizado na periferia do Rio de Janeiro e cercado de favelas por todos os lados, o bairro Jabur, onde eu morava, possuía uma população de classe média baixa, formada em sua maioria por jovens que estudavam em 3 diferentes escolas públicas da região. Eu estudei em 2 dessas escolas. Até aquele momento, eu raramente saía do bairro. Ia a pé sozinho para a escola, uma caminhada que durava cerca de 8 minutos. Jogava bola na minha rua, soltava pipa na rua de baixo e visitava meus amigos nos vários prédios de 9 andares, um ao lado do outro, onde eu também morava. O apartamento tinha cerca de 70 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos em um banheiro. Na minha casa nós éramos 6, dividindo o único banheiro da casa. Tudo corria normalmente, até que na primeira semana de aula de 1985, quando eu cursava a 8ª série do ensino fundamental,
O coordenador geral, interrompendo a aula, chamou por meu nome completo e pediu que eu saísse com todo o meu material. Ao sair, minha mãe me esperava. Surpreso ao vê-la, ela logo me disse que iríamos a Madureira. Pois bem, se Jaburu era a periferia da periferia, Madureira era apenas a periferia. Mas até lá, levaríamos pelo menos 1h30 de ônibus, naquele horário que não era o horário de rush. No caminho, minha mãe me explicou o seu plano. Algumas semanas antes, eu tinha tido uma conversa com minha mãe sobre o meu desejo de ser militar. Tinha ouvido uma conversa de alguns amigos sobre a carreira de oficial da Marinha e as suas vantagens. Segundo eles, era uma carreira estável, segura, com boa remuneração e prestígio. Pensei, gostei disso. O que eu não sabia é que para entrar no colégio naval, parte da formação durante o ensino médio, o concurso era super concorrido. Minha mãe pesquisou a melhor forma para eu me preparar para esse concurso que, de tão concorrido, acontecia dentro do estádio do Maracanã lotado. Por isso, estávamos indo para Madureira, onde ficava a filial mais próxima de uma rede de cursinho que preparava para esse concurso, o que me faria encarar 3h30 de transporte público lotado por dia. O preço para eu disputar de igual para igual com quem havia estipulado e estudado nas melhores escolas do Rio de Janeiro estava apenas começando. Sobre os valores, minha mãe pagaria por esse curso 100% do seu salário de professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro, que era muito parecido com o valor da mensalidade. Ela tinha 2 empregos. Logo, com o outro salário, também de professora, ela poderia honrar com seus compromissos. Então, ela me perguntou de forma bastante direta: é isso mesmo que você quer? Você está realmente disposto a enfrentar este desafio? Depois de ouvir dela a explicação de estarmos indo para Madureira, eu disse: sim, mãe. Se essa escola é a melhor, eu vou fazer a minha parte para ser aprovado nesse concurso. Àquela altura, eu não tinha a menor noção do que me esperava. Minhas referências eram poucas, e o novo mundo ao qual estava prestes a ser exposto era bem diferente daquele que eu estava acostumado, na bolha em que vivia. No entanto, embarquei naquela aventura, que começava com viagens em ônibus lotados. Dentro dos ônibus vi assaltos, brigas, tiros, acidentes, atropelamentos, pedradas, assédios sexuais, piadas, vendedores ambulantes, religiosos fazendo oração, loucos gritando, discussões por causa de futebol, política, etc. O dia sempre começava com emoção dentro do ônibus que cruzava da zona oeste à zona norte da cidade maravilhosa, que daquele lado não era tão maravilhoso assim. No meu primeiro dia de aula, já percebi que tudo era diferente, a começar por os meus colegas. Diferentemente de meus amigos da escola pública, muitos deles moradores da favela Cavalo de Aço e Marco 7, na nova escola, os tênis usados eram de marca, o relógio descolado e o papo era bem diferente. Logo no primeiro dia, alguém me perguntou onde eu morava.
Respondi com a voz bem baixinho: bairro Jabur. Ele respondeu bem alto: Jaburu? Ô Marcelo, que sentava do outro lado da sala. Esse carinha aqui mora lá no Jaburu. Sabe onde é esse fim de mundo? Todos riram. Ainda tentando desconversar para não chamar muita atenção, corrigi: não é Jaburu, é Jabor. Não teve jeito. Nas primeiras semanas eu passei a chamado de Jaburu pela turma. Eu ficava constrangido com o fato, mas o apelido não pegou. E pouco a pouco fui me acostumando com aquela nova tribo e compreendendo como falar a sua língua. No entanto, me adaptar à parte pedagógica não foi tão fácil. Apesar de sempre ter sido um bom aluno sem muito esforço, logo percebi que existia um novo nível de profundidade dos conteúdos apresentados em sala de aula, com o qual eu não estava acostumado. Isso fez com que eu chegasse à conclusão de que não era suficiente fazer o mesmo esforço que eu sempre fazia na escola anterior para ter notas altas. Tinha que mudar o meu ritmo. Do contrário, seria atropelado. A propósito, fui atropelado por várias matérias. Foi um ano bem complicado e, de repente, eu já estava chegando ao final dele, com resultados bem abaixo dos desejados, principalmente em exatas. Apesar de um esforço maior do que nunca, quase fui reprovado na 8ª série. O nível era muito mais alto. Eu precisava compensar a minha defasagem com uma dedicação maior, o que eu ainda estava descobrindo. No final do ano, depois de conseguir me safar da recuperação em química e ser aprovado, chegou a hora do concurso. O resultado foi pífio, como não poderia deixar de ser. Passei de ano de raspão e no concurso não cheguei nem perto. Francamente, não me senti frustrado. Na realidade, percebi que o meu nível era inferior mesmo. E se não tivesse mudado de escola, jamais saberia disso. Estava exposto a uma nova referência, apesar de sofrer por isso. Gostei de saber sobre a minha realidade e poder ter a chance de estudar para aquele quadro. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a passar pelo meu primeiro ponto de inflexão. Como em todo ponto de inflexão, temos sempre duas opções. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. No meu caso, ao final da 8ª série, eu tinha exatamente duas opções. 1. Desistir de entrar no colégio naval. Para isso, bastaria eu prosseguir para o primeiro ano do ensino médio. 2. Não desistir de entrar no colégio naval. Para isso, eu teria que interromper o fluxo comum, não me matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, dessa vez num cursinho preparatório para fazer o concurso novamente no final do ano seguinte, sem garantia alguma que passaria. Ao conversar com a minha mãe e meu pai, eles me perguntaram o que eu gostaria de fazer. Respondi: eu escolho a segunda opção. Isso significaria perder um ano, aumentar minha carga de estudo, gastar novamente 3 horas e meia de ônibus lotado todos os dias, sem contar que minha mãe teria que pagar tudo do salário dela novamente por mais um ano. Tudo isso aos 14 anos de idade. Por que fiz essa escolha?
Naquele momento, eu acreditava que a carreira militar, com a estabilidade e o prestígio de um oficial, representaria uma enorme mudança de vida. De fato, seria um grande salto social, financeiro, de relevância e status quo, já que meu pai era sargento do exército. Então concluí: não avançar para o ensino médio não significaria perder um ano letivo. Significaria ganhar um ano em direção ao meu projeto, que era ser um oficial da Marinha. É claro que, àquela altura, a decisão foi muito criticada por amigos e parentes, já que a perda do ano letivo é sempre considerada uma tragédia para qualquer aluno. Mas, para mim, a perda do meu objetivo, sim, seria um prejuízo muito maior. Logo, não me sentia perdendo. Eu estava fazendo um investimento de risco. Com isso, iniciei em 1986 um ano de muito estudo, já familiarizado com a escola e com o perfil dos alunos. O segundo ano, viajando todos os dias para Madureira, foi menos penoso, pois já estava mais adaptado. No entanto, enquanto estava em casa, aumentei bastante a carga de estudo, deixando de sair, namorar e frequentar festas, muito comuns nessa idade. O meu foco era estudar para ser aprovado no concurso. Assim, me dediquei por um ano inteiro, até que chegou novamente a data do Maracanã. Em dia de prova, eu levava mais de 2 horas para chegar ao Maracanã. Para não arriscar, eu sempre chegava 3 horas antes, para não participar do show dos atrasados. Quando entrei no estádio e sentei em meu lugar para fazer a prova, ainda me lembro da cena. O Maracanã lotado de jovens, sentados em silêncio, aguardando a prova começar por mais de 1 hora. Nesse tempo, ficava observando a cena, quase que em câmera lenta, dos empregados do estádio que faziam a manutenção do gramado. Bem, abrindo um parêntese, é claro que, ao contemplar aquela cena do gramado durante a prova, eu jamais conseguiria imaginar que conseguiria meu próprio estádio dali a alguns anos e o meu clube viajaria dos Estados Unidos para fazer um jogo amistoso contra o Flamengo, meu time desde criança, em comemoração ao aniversário de 100 anos do clube, que aconteceu justamente naquele gramado do Maracanã. Fecha parênteses. Eu fui muito bem na prova, muito melhor do que no ano anterior, pois, de fato, estava muito mais bem preparado. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Era muito concorrido, eu ainda tinha algumas defasagens. Daquela vez, confesso que fiquei abalado, pois, além de ter me dedicado muito, mas muito mesmo, sentia que tinha condições de passar, mas, como era um concurso, também dependia do desempenho dos outros concorrentes, que também tinham um nível bastante elevado. Afinal, era uma vaga para cada 1.500 candidatos. Toda aquela situação desafiava muito minha resiliência e a convicção do que eu queria alcançar, o que me fez amadurecer bastante aos 14 anos de idade.
Numa nova reunião com a família para falarmos sobre o resultado do concurso, apesar de chateados, meus pais me apoiaram por terem acompanhado meu forte empenho. O resultado foi uma grande evolução, porém não o suficiente. Logo, minha mãe me perguntou: "O que você quer fazer, Flávio?" Não tive dúvidas. Não quero ir para o ensino médio e desistir. Quero me preparar mais uma vez no cursinho em Madureira. Dessa vez eu tenho certeza que vou passar. Minha mãe ainda argumentou: "Você não quer entrar no ensino médio e fazer o curso preparatório de novo em paralelo? Assim não corre o risco de perder mais um ano." Pensei um pouco e disse: "Este primeiro ano de ensino médio que eu faria não me servirá de nada quando eu entrar no colégio naval, a não ser para tirar o foco de minha preparação para o concurso." Então, naquele terceiro ano consecutivo de preparação, o pacote completo de determinação entrava em campo de novo. 3 horas e meia em transporte público todos os dias e minha mãe pagando uma mensalidade que correspondia a 100% de seu salário, o que me deixava constrangido, mas sabendo que, ao passar, mudaria a minha vida. Estudei como um louco, radicalizei. Foi um ano muito intenso. Comprava livros internacionais no sebo para fazer exercícios diferentes de matemática e fazia uma redação por dia. Foi quando aprendi a escrever melhor. No meu quarto, todas as paredes e até o teto tinham conteúdos colados para onde quer que eu olhasse, eu pudesse aprender alguma coisa. Não foram poucas as vezes que, ao estudar à noite, quando sentia vontade de dormir, pensava com frequência: "Alguém no Brasil ainda está estudando agora, então vou estudar mais uma hora." Exagero? Talvez sim. Mas ao lutar por um objetivo, os que estão determinados assumem o risco de exagerar para não negligenciar e perder mais um ano. Eu não podia mais fracassar. Não podia impor mais um sacrifício para minha mãe e o principal, eu queria muito passar. Então, estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para isso. O fim do ano chegou, a véspera da prova também. Como foi difícil dormir aquela noite. Para chegar com 3 horas de antecedência, tinha que acordar bem de madrugada para chegar ao Maracanã. A melhor maneira era ir de trem. Para chegar à estação de Senador Carmará, tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço de madrugada. Não me lembro de ter medo naquela época. Eu era parte daquele ambiente, só conhecia isso e lidava com aquela realidade com naturalidade. No final do terceiro dia de prova no Maracanã, eu já sabia que tinha ido bem. Na realidade, estava esperando uma excelente classificação. O resultado levava cerca de um mês para sair. Que dias foram aqueles? Uma mistura de alegria, expectativa, dúvida, medo. E se algo der errado? Chegou o dia do resultado. A lista completa de aprovados era publicada no Jornal dos Esportes.
um jornal especializado em esporte que era impresso em um papel rosa. Quem é do Rio de Janeiro lembra. Lembro-me até hoje de mim, com uma régua na mão, tremendo, procurando o meu nome na lista que era publicada em ordem de classificação. A lista já era a final, ou seja, quem fosse aprovado faria apenas uns exames médicos e no mês seguinte sairia de casa para morar em Angra dos Reis e entraria no processo de formação de oficiais da Marinha, ou seja, uma mudança radical de vida. Tudo o que eu sonhei e me dediquei por longos e duros 3 anos, superando limites, cruzando a cidade durante horas de transporte público e consumindo 100% do salário de um dos empregados de professora de minha mãe por todo aquele tempo. Os olhos embaralhavam de nervoso. Aquelas letrinhas pareciam brincar comigo, movendo-se de um lado para o outro. Até que lá estava o meu nome, Flávio Augusto da Silva. Sim, o meu nome estava na lista final dos aprovados. Consegui, passei. Deu certo, valeu a pena. Não sabia se chorava, se corria, se ligava para os meus pais. Não existia celular. Sei que eu sublinhei o meu nome, desenhei uma seta bem grande e fui rapidamente para casa para contar para os meus pais, que estavam ansiosamente esperando as notícias. Ensaiei chegar com a cara de triste, mas não consegui. Logo que entrei, eles me olharam e eu corri para abraçá-los, sonho realizado. No Jabor, os vizinhos que antes me chamavam de coitado porque não conseguia passar nos concursos e já havia perdido 2 anos letivos, passaram a me ver de outro modo. Meus pais contavam para meus amigos que eu tinha sido aprovado e eu, finalmente, respirei fundo e pude aprender que eu era capaz de conquistar qualquer coisa que eu quisesse. Bastava me dedicar e perseverar que eu seria capaz de compensar minhas limitações com muito esforço. Essa autoconfiança foi conquistada depois de 3 anos, desde que minha mãe foi até a porta da minha sala de aula numa escola pública para me levar a Madureira pela primeira vez. Àquela altura, a descoberta de minha autoconfiança era um ingrediente muito mais importante do que eu era capaz de perceber. Aqueles 3 anos foram resultados de algumas escolhas que eu fiz e de decisões que me conduziram ao meu primeiro ponto de inflexão. Naquele período, vi alguns amigos que foram reprovados no primeiro ano que desistiram e seguiram adiante no ensino médio. Vi outros que perseveravam no primeiro ano, mas ao serem reprovados na segunda tentativa, resolveram não assumir um risco maior, se preparando para o concurso pela 3ª vez. Sobre esses meus amigos que desistiram, pude ver que em suas vidas desistiram outras vezes de seus projetos quando esbarraram em dificuldade. No meu caso, ao ser aprovado em minha 3ª tentativa, vi que valeu a pena a perseverança, ao mesmo tempo que percebia o arrependimento de todos os que desistiram. Eu não tenho dúvida alguma de que este meu primeiro ponto de inflexão foi marcante na formação de minha mentalidade. Chegava o dia de parar de caminhar pelas nuvens, de cair na realidade.
de arrumar as malas e de finalmente viajar para Angra dos Reis, que seria minha casa pelos 3 anos seguintes. Todos estavam muito orgulhosos: meu pai, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs. Por outro lado, eu estava indo embora de casa aos 15 anos de idade, uma mistura de choro de orgulho com choro de despedida. O dia 3 de fevereiro de 1988, dia tão esperado, foi um dia em que entrei pelos portões do Colégio Naval ao som do hino nacional. Tudo muito lindo. No entanto, eu estava começando um dos períodos mais difíceis e contraditórios que já havia vivido. Não precisei mais de 24 horas para duvidar de tudo o que para mim era uma enorme convicção, que me havia feito abdicar de dias e mais dias de lazer em favor de uma certeza: minha carreira na Marinha. Essa certeza desapareceu já nas primeiras horas da realidade vivida dentro do Colégio Naval. O mundo militar é baseado em hierarquia, disciplina e rotina. Tudo é muito padronizado. Você passa a fazer parte de um corpo e a sua individualidade é desconstruída para nascer uma nova pessoa. Trocam o seu nome e agora você recebe um número. Todas as reações são provocadas através do que eles chamam de adestramento militar, que é baseado em estímulo-respostas, provocado por líderes que davam as ordens. Nesse momento, o indivíduo perde qualquer autonomia e passa a ser a mais na tropa, a ser a mais na tropa. Foram momentos de grandes conflitos no campo de batalha da minha vida e na minha mente. Se, por um lado, eu ainda estava anestesiado de felicidade, por outro, tudo o que eu estava vivendo era diametralmente oposto à minha expectativa. No meio do período de adaptação, havia um dia de visita dos pais. Depois de algumas semanas dentro do sistema militar, a forma como recebi meus pais já dava algum indício para eles de que a coisa não andava nada bem. Apesar de ser meu aniversário, a maior parte do tempo eu fiquei calado, sem dar detalhes do que estava acontecendo dentro do colégio. Apesar de eles perguntarem bastante, eu estava frio, distante, sem brilho nos olhos e bastante robotizado. Foi bom vê-los, sentir o abraço de quem te ama, ver de novo o sorriso de minhas irmãs menores que sentiam saudade. Mas, por outro lado, não creio que eles me sentiram da mesma forma. Estava distante, num lugar que eu nem sabia, dentro de enormes contradições, crises e dúvidas. A adaptação acabou logo e tudo ficou melhor, mais próximo da normalidade. Ainda que dentro do sistema militar, repleto de rotinas repetitivas, e ainda com o típico adestramento de respostas automáticas. Vi que muitos colegas estavam mais à vontade e adaptados, e outros até gostando do processo. Mas eu carregava uma ferida muito difícil de ser cicatrizada. A adaptação definitivamente não me caiu bem. Sempre gostei muito de ter controle sobre a minha consciência. Provavelmente a razão pela qual eu nunca tenha ficado bêbado ou usado droga.
Gosto de mim com plena consciência e sensação de controle daquilo que me cerca. Acho que essa foi a razão de ter rejeitado profundamente a tentativa de invasão da minha identidade, de sequestro do meu eu e do achatamento de minha criatividade, imaginação e iniciativa própria, que eu usava para criar as minhas rotinas, em vez de ser padronizado por uma instituição. Apesar de minhas palavras duras na descrição da minha experiência nos primeiros dias no Colégio Naval, a memória que tenho da Marinha é de muito carinho. Estranho, não é? Não sei explicar a razão para isso, mas creio que, em meio a todos esses apuros, o vínculo com os amigos me deu uma certa compensação emocional diante de tudo isso. Sinto também que a experiência como um todo me ensinou bastante e me fez amadurecer de forma precoce. A verdade é que não tinha perfil para ser militar. É claro que na época que eu não tinha a menor noção disso, mas algo me incomodava e eu não me encaixei. Minha natureza foi indomável e minha mente mais criativa. Não consegui me sentir um a mais na multidão e reagi com rebeldia. O resultado não poderia ter sido positivo. Fiquei incontáveis fins de semana impedido de voltar para casa como punição. Esse ciclo vicioso cresceu como uma bola de neve. Sem maturidade, não conseguia tomar a iniciativa de sair, ao mesmo tempo que a pressão aumentava ao chegar ao final do segundo ano, com mais punições e absoluta desmotivação. No final daquele ano, a Marinha me convidou a me retirar do Colégio Naval por inaptidão para oficialato, uma espécie de certificado de incapacidade para liderar. Eu me lembro bem o momento, ao final de 1989, quando o oficial daquele dia, no último dia de aula, na última formatura do ano, antes de sairmos de férias, chamou o meu nome. Fui lá para o meio do pátio, na frente de todos os meus colegas, e fiquei imóvel, esperando que todos saíssem. Fiquei lá no meio até que meus 200 colegas irem para casa. Do meu lado, um colega que também foi solicitado. Nenhum de nós sabíamos o que estava acontecendo. Em seguida, fomos para a sala de outro oficial mais graduado. A dúvida e a expectativa nos contagiavam. Aguardamos até que o oficial chegasse na sala. Na cabeça passavam-se muitas coisas, mas, de novo, eu não tinha a menor ideia do que me esperava nas horas seguintes. O oficial chegou e disse para nós dois de forma bem direta: Augusto e Marcelo, o Colégio Naval não vai renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Isso é uma decisão definitiva e irreversível. Seus pais foram avisados e já estão a caminho de Angra dos Reis para conversarem pessoalmente com o comandante. Naquele momento, eu vi o meu amigo colocando as duas mãos no rosto. Ele ficou desesperado. Eu me lembro de ter ficado aliviado. Estava acontecendo o que eu não fui capaz de fazer com minha própria iniciativa. Chegar à conclusão de que eu deveria sair. A primeira coisa que me veio à mente quando saí da sala foi uma grande preocupação com os meus pais.
A primeira coisa que fiz foi ligar para minha casa e falar com minha mãe para ver como ela estava. Foi mais ou menos assim. Alô? Oi, mãe. Oi, filho. Você tá bem? Eu estou ótimo. E vocês? Nós ficamos muito surpresos e preocupados. Mãe, não fique preocupada. Isso é o melhor. Não estou feliz aqui há bastante tempo. Fala isso para o seu pai. Ele ficou muito triste. Deixa comigo. Beijos. O meu pai foi à sala do comandante para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Quando me encontrou, não disse nada. Foram mais de 2 horas de viagem até chegar em casa sem falar uma única palavra. Ele estava devastado. Os dias que seguiram foram bem complicados. Quando finalmente conseguimos conversar, ele não aceitava o fato, mesmo eu dizendo que não queria mais a Marinha, porque não tinha perfil e não me enquadrava naquele modelo. Ele dizia: quem não quer, sai, você foi expulso. É claro que ele tinha razão, mas também era fato que eu não tive maturidade para chegar a essa conclusão, estando no meio do processo. A comunicação era escassa, não havia internet e nem celular. Eu passava a semana toda distante e, como eu já mencionei, muitas vezes por várias punições, passava mais de um mês sem voltar para casa. Por isso, a surpresa foi grande. O ano seguinte, 1990, chegou, quando eu faria o 3º ano do ensino médio, ano de vestibular. Na época, não existia Enem. Eu estava absolutamente seguro e, por isso, passei em todos os vestibulares que prestei para as melhores universidades do Brasil. Fazer prova não era mais um desafio para mim. No entanto, havia uma outra prova que decidi fazer sem que ninguém soubesse: a prova para a escola naval. Quando os alunos do Colégio Naval terminaram o ensino médio, eles ingressavam automaticamente na Escola Naval, que fica no Rio de Janeiro. No entanto, também havia um concurso para a Escola Naval, com poucas vagas. Eu resolvi fazer esta prova. Era um concurso feito em 2 fases. Ao passar na primeira fase, peguei o jornal com o resultado e marquei o meu nome, exatamente igual como fiz quando passei no Colégio Naval, 3 anos antes. Chamei meu pai para bater um papo. Logo no início, entreguei a ele o jornal e não disse nada. Ele perguntou: o que é isso? Leia. Aqui está escrito resultado da Escola Naval. Isso mesmo. O que isso significa? Significa que o nome está aí e você pode ir? Claro que sim, é um concurso público. E aí? E aí que eu não vou. Estou te entregando este jornal apenas para que você tenha a certeza de que eu não vou para a Marinha, porque eu não quero e não porque fui expulso. A conversa terminou com um abraço e, de minha parte, penso que estava recuperando uma parte importante do respeito de meu pai que eu havia perdido com um incidente do Colégio Naval. Mas um outro fato interessante viria a acontecer quase 3 décadas mais tarde. Em fevereiro de 2018, completaram-se 30 anos desde que eu e minha turma entramos pela primeira vez pelos portões do Colégio Naval.
Foi a primeira vez que eu retornei àquele cenário tão marcante de minha história. Se parecesse por aí, já seria uma experiência muito emocionante. No entanto, o comandante do Colégio Naval, o capitão de mar e guerra Serafim, me convidou para dar uma palestra para os quase 600 alunos da instituição. Foi um dos dias mais emocionantes do ano, quando entrei novamente pelo mesmo auditório em que vivi tantos conflitos e, 30 anos depois, sem qualquer mágoa, ao contrário, muito carinho, retornei pela porta da frente para compartilhar minhas experiências como o empresário que me tornei em 3 décadas. Interagir com os alunos e fechar esse ciclo foi muito importante para mim. O Colégio Naval me entregou uma placa de homenagem e saí de lá com a alma lavada. Bem, em 1991 eu estava preparado para começar a minha faculdade de Ciência da Computação. Apesar de ter passado na Unicamp, decidi que estudaria na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, porque não queria ficar longe de uma linda menina de 15 anos na época, chamada Luciana, mas isso já é outra história. Ponto de inflexão. Um adolescente da periferia, estudante de escola pública, resolveu participar de um dos concursos mais difíceis do Brasil. Sua mãe pagou todo o seu salário para que ele se preparasse. Ao final do ano, ele só não foi aprovado no concurso, como quase não concluiu a 8ª série. Diante dos fatos, o que fazer? Seguir para o ensino médio, decisão padrão. Interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o curso para prestar o concurso novamente. Aqui fica claro que existia um ponto de inflexão. As duas alternativas o levariam a destinos bem diferentes. No ano seguinte, o adolescente sentiu sua jornada rumo a mais um concurso. Sua mãe continuava dando 100% do salário, apostando em sua escolha. O final você já sabe. Diante do novo fracasso, as alternativas eram as duas primeiras e surge uma terceira. 1. Seguir para o ensino médio, decisão padrão. 2. Interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o curso para prestar o concurso novamente. 3. Fazer o ensino médio enquanto faz o curso novamente. Diante de mais um ponto de inflexão, a decisão permaneceu com foco total no mesmo objetivo. Amigos que estavam no mesmo caminho abandonaram o projeto e seguiram outra direção. Ao optar pelo concurso pela terceira vez, o objetivo foi finalmente alcançado com sucesso. Na Marinha, o adolescente não se identificou com o sistema militar. Diante do fato, o que fazer? Sair da Marinha imediatamente? Ficar e ver no que vai dar? Ou tentar mudar a Marinha? Neste momento, o adolescente escolheu uma mistura entre a segunda e a terceira alternativa. Escolha feita e consequências assumidas. Um equívoco de análise, resultados de uma imaturidade que custou caro.
Voltando para casa, o adolescente teve que lidar com a frustração dos pais, ao ouvir de seu pai que quem não quer sai por conta própria, ao invés de ser expulso. Não gostou de lidar com o desprestígio. Diante do fato, o que fazer? Engolir o desrespeito e seguir a vida? Reconquistar o respeito do pai, sendo aprovado novamente no concurso e se negar a ir? Neste capítulo, eu falo sobre um episódio de minha vida que contribuiu para a construção da minha autoconfiança, quando me deparei com um fracasso e, por fim, reconquistei o respeito de pessoas com quem me importava, os meus pais. A depender da perspectiva, ficar 3 anos estudando para um concurso, para 2 anos depois ser expulso, é uma tragédia. Porém, acima de qualquer coisa, a experiência de superar com a minha dedicação por 3 anos as deficiências da escola pública fez com que eu me sentisse capaz de realizar qualquer coisa em minha vida, desde que eu me dispusesse a me dedicar e a pagar o preço de minha escolha. Além disso, depois de aprovado, ao ver a tristeza e o arrependimento de meus amigos que desistiram em vez de perseverar junto comigo, me deu a certeza de que dedicação extrema e perseverança foram ingredientes para o meu sucesso. Eu também não poderia esquecer do investimento extremo de minha mãe, que aportou 100% do seu salário, mostrando que é preciso investir para se ter resultados. Essa experiência talhou minha autoconfiança e deixou marcas profundas em meu eu, que estiveram presentes em cada ponto de inflexão que eu viveria nos anos seguintes. Sobre o autor. Flávio Augusto nasceu na periferia do Rio de Janeiro, onde estudou escolas públicas. Aos 19 anos, trancou a Faculdade de Ciências de Computação, UFF, Universidade Federal Fluminense, para vender cursos de inglês, 4 anos antes de fundar a sua própria escola. Flávio se tornou um empresário admirado pelos brasileiros e possui negócios em todo o Brasil e nos Estados Unidos, onde construiu o segundo maior estádio de futebol da América, palco dos Jogos de Orlando City, time do qual é proprietário. O empreendedorismo é a sua paixão, por acreditar que, apesar de todas as contradições do país, ainda é um caminho possível para a mudança de vida dos que estão dispostos a sair do fluxo comum e a assumir os riscos e a trabalhar sem olhar para o relógio. Muito obrigado por ficar até aqui, mas ainda temos o resumo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos audiolivros. E não se esqueça de deixar o seu comentário, seu joinha, compartilhar para que o conteúdo chegue a mais pessoas e assim você está nos ajudando ao nosso canal. Então vamos ao resumo de ponto de reinflexão, Flávio Augusto. No resumo, você entenderá como nossas escolhas possuem uma influência direta em nossa emoção e como podemos mudar as nossas vidas por meio delas.
Todo mundo precisa tomar algum tipo de decisão diariamente, seja qual for. É preciso decidir sobre algo, por mais simples que seja essa decisão pareça ser. Nesse sentido, o autor Flávio Augusto explica no seu livro que toda escolha tem o potencial de influenciar em nossas emoções. Afinal, nossas escolhas geram uma ação e, por consequência, isso resulta em algum tipo de emoção, positiva ou negativa. Mas, segundo Flávio, é possível alterar a nossa história, dependendo da maneira como fazemos a nossa escolha. Para isso, ele diz que é preciso aprender a identificar se uma decisão é um ponto de inflexão na sua vida. Quer aprender como fazer isso? Continue ouvindo e depois, se necessário, adquira o livro. Quem é Flávio Augusto? É considerado um dos maiores empreendedores brasileiros dos últimos tempos. Fundou a Wise Up, escola de idiomas, quando ainda era muito jovem e, desde então, tem sido uma referência para novos empreendedores. Quando fundou a escola de idiomas, Flávio era de classe média baixo e, em função disso, para investir, tinha apenas R$ 20.000 disponíveis em seu cheque especial. Ou seja, ele não tinha dinheiro de verdade. Precisou pegar emprestado com o banco. Depois de muitos anos de dificuldades e sucesso, Flávio vendeu a Wise por 877 milhões. Anos depois, recomprou a escola e, de quebra, comprou o clube de futebol Orlando City, nos Estados Unidos, sem contar que possuía diversos projetos de educação para empreendedores em seu canal do YouTube, ou Geração de Valor, com mais de 430 mil inscritos. Resumo: o autor inicia sua história falando sobre como a humanidade sempre questionou a ideia de sermos ou não seres de livre arbítrio. Isso porque há quem acredite que existe um destino pré-definido, ou seja, algo que já fora escrito para a vida de todos nós e, portanto, tudo o que vivemos já estava pré-determinado. Nesse sentido, Flávio apresenta: afinal, temos ou não temos o poder de escolha? Em síntese, a ideia não é pensar com vertentes religiosas, políticas ou filosóficas. A ideia é compreender que para obter sucesso na vida e fugir da mesmice ou ainda do pensamento limitante, é preciso ter atitude. Portanto, escolher o caminho a seguir é fundamental para conquistar tudo o que se deseja conquistar na vida. No livro, em resumo, Flávio Augusto diz que para ele foi essencial fazer escolhas importantes, o que por sua vez ele chama de pontos de inflexão, para conseguir ser o milionário que é hoje. Mas, não somente com relação ao dinheiro, o autor explica que todas as suas escolhas foram essenciais para se tornar uma pessoa realizada em sua vida profissional e pessoal. Decidir é necessário. Flávio fala como é preciso decidir sobre tudo na vida. Você precisa escolher o que comer no café da manhã, se vai ou não tomar banho, o que fará no decorrer do dia, etc. Para o autor, existem pequenas decisões,
o que chamamos de triviais, mas há também aqueles que podem mudar todo o curso de nossas vidas. Como, por exemplo, você pode escolher ir ou não ir trabalhar e depois deverá lidar com as consequências disso. Se seu patrão levar numa boa, pode apenas descontar o dia do trabalho e sua vida continua na mesma. Do contrário, ele pode te demitir e a partir daí você terá que resolver os seus problemas de alguma outra forma. Nesse sentido, ele explica que, como muitas decisões são operacionais, elas partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase que involuntária, já que, de alguma forma, ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grandes impactos em nossa vida. Mas também enfatiza que, de modo geral, existem decisões que surgem como uma espécie de teste para mudar a nossa vida de uma hora para outra. É como se fossem uma cobrança do universo que aparece para nos fazer pensar sobre onde estamos e para onde queremos chegar. É com relação a esse tipo de decisão que Flávio dá o nome de ponto de inflexão. Sobre o ponto de inflexão em si, Flávio diz que está localizado justamente onde a nossa vida pode mudar de direção. Em outras palavras, ele sempre está próximo do nosso piloto automático. Por isso, muito de nós se desespera quando se vê diante de uma grande decisão, algo que nos tira do eixo, devido à sua proximidade com a ocorrência diárias da vida. É difícil lidar com surpresas no meio do caminho. E quem não está preparado, por vezes, acaba em situações de rua, de dívidas, de vícios, etc. Como perceber que estamos diante de um ponto de inflexão? O autor diz que não adianta perceber o ponto de inflexão depois do ocorrido. Na verdade, existem sinais de que ele está próximo, mas você precisa se abrir para perceber. Embora se apresentem como sutis, eles são determinantes para nossas vidas. Como exemplo disso, Flávio cita os jovens que acabam de se formar no ensino médio. A grande maioria é induzida a cursar uma faculdade, sem nem pensar ao certo sobre isso ser ou não algo positivo para eles. No caso do autor, ele preferiu não fazer. Flávio queria estudar inglês, e mesmo diante de tantos comentários negativos sobre isso, seguiu com o seu pensamento. É importante dizer que, se não fosse o fato de ter escolhido seguir o seu sexto sentido, jamais se teria tornado fundador de uma grande escola de idiomas. Como lição disso tudo, ele diz que não podemos nos permitir entrar no piloto automático da vida quando corremos o risco de tomar decisões sob pressão, simplesmente porque todo mundo faz o mesmo. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficarmos para trás. Os aprendizados. Por fim, numa parte importante da obra, ele fala sobre os seus aprendizados. Segundo ele, é preciso coragem e humildade para seguir firme com um propósito que esbarra num grande ponto de inflexão. E isso não é para todos. Além disso, é preciso assumir os erros para recorrer que muitas vezes será necessário recuar
e rever certas decisões. Para ler mais sobre a obra, adquira este livro completo no link que vou deixar na descrição do vídeo para uma compra segura na Amazon. Clique no link, dê uma olhada e observe os preços em outros locais. E vou deixar uma playlist de algumas obras do autor. Então, fique atento. Muito obrigado por estar até aqui conosco e um tchau do Charles. Fiquem com Deus e até o próximo audiobook. Até mais.